Ok, gente, iniciando o segundo vídeo. CPI da Covid, relatório final. Daniel Augusto dos Passa Azul. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos os internautas do mundo que assistem o YouTube, ok? Vamos continuar assistindo. Renan Calheiros, relator da CPI da Covid no Brasil. Distrito Federal, mercado paralelo de vacina. Procuradoria no Distrito Federal pediu documentos da CPI para instruir procedimento aberto sobre a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Amigo de Roberto Ferreira Dias, a Corregedoria da Anvisa apura a conduta de um ex-secretário da agência, José Ricardo Santana, e de outro servidor da Anvisa, a partir de história investigada por essa comissão parlamentar de inquérito. Amigo de Roberto Ferreira Dias, demitido do Ministério da Saúde por suspeita de propina. Santana foi citado como participante do jantar de negociação de vacinas inexistentes. Caso Covaxin, prevaricação do presidente da República. A PGR pediu ao Supremo Tribunal Federal abertura de inquérito para investigar a prevaricação do presidente da República, a partir de denúncia dessa comissão parlamentar de inquérito, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A atuação da CPI de convocar representantes da Prevent Senior para explicar denúncias de manipulação em pesquisas com pacientes de tratamento indiscriminado com drogas ineficazes, levou a ANS a agir e pedir o compartilhamento de documentos. Conselho Regional de Medicina de São Paulo, sindicância do caso Prevent Senior, solicitou informações, provas e depoimentos do médico Pedro Benedito Batista Júnior, diretor da Prevent Senior, que prestou depoimento a esta comissão parlamentar de inquérito no dia 22. Polícia Federal abriu, como consequência da CPI, investigação sobre a Precisa. Polícia Federal abriu inquérito para investigar o presidente da República de crime de prevaricação. Nós também recebemos a cópia de uma análise pelo Tribunal de Contas da União das motociatas realizadas pelo presidente da República em plena pandemia. Inquérito do MP de São Paulo, da Prevent Senior. CPI da Alesp, Prevent Senior. Derrubada de contas e fake news em redes sociais variadas, de muitos citados aqui, hoje inclusive nessa comissão parlamentar de inquérito, e reconhecimento mundial do relatório como o primeiro documento que sistematizou e apurou crimes, erros e omissões do governo, no caso brasileiro. Era isso, senhor presidente. Eu queria agradecer também aos internautas que, mais uma vez, que tiveram uma participação ativa e destacada nessa comissão parlamentar de inquérito, especialmente aos cerca de 150 integrantes do grupo Camarote da CPI, voluntários que contribuíram com esta comissão parlamentar de inquérito. Obrigado. Na checagem de número, na exposição Daniel Augusto dos Passa Azul agradece postas aqui pelo governo federal nessa comissão parlamentar de inquérito, na formulação de perguntas. Eu me recordo que na primeira vez em que esteve aqui o Pazuello, eu abri para os internautas colaborarem com a formulação de perguntas. Em 1 hora nós já tínhamos recebido mais de 6.000 perguntas formuladas. Isso é uma contribuição inestimável que, mais uma vez, eu queria agradecer. Era isso, senhor presidente. Foi um prazer colaborar. Obrigado, senhor relator. Feita a complementação de voto ao relatório do senador Renan Calheiros, nós daremos sequência à discussão. Quero informar a todos os colegas a dinâmica que esta presidência adotará. Cada colega senador, seja ele membro efetivo, membro suplente ou não membro dessa comissão parlamentar de inquérito, terá até 15 minutos, improrrogável por parte desta presidência,
para a sua intervenção. Conclusa a discussão, nós passaremos à votação do relatório. A votação será pelo sistema nominal e ostensivo, e cada colega senador, membro efetivo dessa comissão parlamentar de inquérito, terá até 1 minuto para proclamar o seu voto em relação ao relatório do senador Renan Calheiros. Dando sequência, então, o primeiro senador inscrito para a discussão é o senador Humberto Costa. Vossa Excelência tem 15 minutos para debater. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, quero iniciar aqui as minhas palavras fazendo as minhas homenagens a todos os mortos por essa pandemia, às suas famílias, e registrar aqui um número que tem que ficar para a história. Ali nós temos 605.884. E vários estudos científicos feitos sobre a pandemia no Brasil dizem que desses 605.884, 450 mil poderiam estar vivos, não fosse a incompetência, a negligência e a omissão desse governo. Quero me congratular com o presidente dessa comissão, Omar Aziz, que deu uma condução firme e democrática a esse trabalho. Com o nosso vice-presidente, Randolfo Rodrigues, não só por ter sido o primeiro signatário do pedido dessa CPI, mas por ter dado uma contribuição muito efetiva. Saudar aqui o nosso relator, Renan Calheiros. Tive a oportunidade, na primeira reunião do G6, naquela época eram 6, indicar, sugerir o nome de Vossa Excelência como relator, e não me arrependo, me sinto orgulhoso pelo trabalho que Vossa Excelência fez. Quero saudar todas as nossas companheiras que aqui participaram, Simone Tebet, Elisiane, Zenaide. Senador Humberto Costa, ele é um dos 7 iluminados, é enviado por Deus. Servidores e servidoras que nos ajudaram aqui nessa tarefa tão difícil, e também saudar os internautas, diversos grupos que participaram, os tesoureiros do Jair, vários outros. Eu quero agradecer também. E quero dizer, senhor presidente, que esse relatório coroa um esforço. Essa CPI foi fundamental para a história do nosso país. Ela foi capaz de catalisar a atenção e a insatisfação da população brasileira que se encontravam dispersas. Ela trouxe luzes sobre os fatos acontecidos em toda a pandemia e conseguiu provar uma tese central que diz que a estratégia escolhida pelo governo Bolsonaro para superar a pandemia e o coronavírus foi a adoção da busca da imunidade coletiva pela transmissão da doença. E nós conseguimos provar isso, que representa um crime com dolo eventual. E por isso o senhor presidente da República e alguns dos seus auxiliares estão enquadrados no crime de epidemia com resultado morte, com penas que vão de 15 a 30 anos de prisão. Eu espero que a justiça seja feita e eles possam pagar por esses crimes. Na verdade, esse governo o tempo inteiro ficou preocupado tão somente com a questão da economia, por conta do desejo de reeleição do presidente da República. Sabotou as medidas preventivas de estados e municípios, subestimou a gravidade da doença, negou-se a estimular a testagem, demorou a implantar leitos de UTIs, e na sua rede de hospitais do Rio de Janeiro, metade dos leitos ficaram fechados durante o processo da pandemia, quando poderiam ter ajudado ao enfrentamento da crise. Negou aos profissionais de saúde equipamentos de proteção individual. E ao lado disso, propagou a utilização
de medicamentos sem qualquer eficácia, para dar à população uma falsa segurança que permitisse que ela quebrasse o confinamento e, ao mesmo tempo, propiciou a empresas inescrupulosas lucros astronômicos, fortalecidos por relações promíscuas com maus profissionais e más instituições de saúde. Planos de saúde que tiveram lucros astronômicos por passarem mais de um ano sem prestar os serviços comuns que deveriam ser prestados aos seus servidores, e outras que resolveram, além disso, fazer experiências pseudocientíficas sem autorização de pessoas e de famílias. Quero aqui falar com orgulho que sou médico. Me orgulho dos médicos brasileiros que estiveram na linha de frente para salvar tantas e tantas vidas, e a eles faço uma homenagem. Mas quero dizer também, senhor presidente, que me envergonho de ter como presidente do meu Conselho Federal de Medicina, que deveria regulamentar a atividade profissional médica e defender os médicos, um negacionista bolsonarista que trocou interesses políticos pelos interesses da saúde da população. E quero parabenizá-lo por tê-lo indiciado, senador Renan Calheiros. Quero dizer que o governo se caracterizou pela desinformação. E aí, meus parabéns à mídia tradicional, que o tempo inteiro propagou a verdade e enfrentou os disseminadores de notícias falsas, que foram desde a ideologização, debatendo a origem do vírus, se a vacina era chinesa ou não, contra as máscaras, até essa última aparição grotesca e criminosa do presidente da República, associando o uso de vacinas à transmissão da AIDS. Medicamentos ineficazes foram defendidos. Vacinas foram demonizadas. Nas relações internacionais, brigamos desnecessariamente com o maior fornecedor de insumos para esse país na área da saúde, que foi exatamente a China. E na área da vacinação, a luz no fim do túnel para a superação da doença, como está provado agora pela diminuição dos casos e mortes, o governo renegou vacinas de qualidade, reconhecidas, regulamentadas, ofertadas a tempo e que poderiam ter evitado 150 mil mortes se tivessem chegado a tempo, ainda em dezembro, para que começássemos a vacinar. Porém, a pressão do povo brasileiro e dessa CPI obrigaram o governo a ir atrás de vacinas. Mas qual foi a opção do governo? Foi comprar a Pfizer? Foi comprar a Coronavac, a Moderna? Não. Foi atrás de empresas inidôneas, como a Precisa Global, que já havia aplicado um golpe no Ministério da Saúde e que queria antecipadamente receber dinheiro por uma vacina que não tinha registro no Brasil e que até hoje não foi entregue ao Paraguai, que comprou essa mesma vacina, a Covaxin. Ou um governo que demonstrou a sua falta de transparência, a sua incompetência, a sua bagunça, quando permitiu que verdadeiros estelionatários pudessem chegar até o vice-ministro para oferecer uma vacina inexistente e ainda cobrar propina aos pseudo-vendedores dessa vacina. A CPI ajudou muito, impediu que 1 bilhão e 600 milhões de reais que iriam pagar a Covaxin não fossem pagos, porque o contrato foi suspenso, impediu o golpe que queriam dar com a vacina CanSino,
porque aqui denunciamos o esquema que estava por trás disso. Um governo que demorou a aplicar o auxílio emergencial, que o Congresso teve que tomar essa posição e agora 22 milhões de brasileiros estão no limbo sem o auxílio emergencial e o povo tendo que brigar em cima de um caminhão de lixo para pegar os restos do que aqueles que ainda podem comer hoje o fazem. Uma pandemia que atingiu desigualmente negros, mulheres, indígenas, populações quilombolas, e nós assim o denunciamos. Fico triste porque não conseguimos aqui indiciar algumas figuras que mereceriam muito. E eu quero citar duas só. O senhor Paulo Guedes. Paulo Guedes é a cara do que há de pior na elite brasileira. Um cidadão insensível que, enquanto o povo está pegando osso na frente dos supermercados, ele está a cada dia que se passa acumulando mais dinheiro numa offshore, no exterior. E o seu chefe de políticas econômicas, o senhor Sachicida. Mas eu entendo que não foi possível, nós tínhamos que construir o consenso possível. Mas certamente, se a lei dos homens não vier a castigar essas duas figuras desse governo, a de Deus certamente os castigará no momento certo. Senhor presidente, coisas há por fazer. Precisamos cobrar desse governo a vacinação das crianças de 5 a 11 anos. Coisas que essa CPI vai fazer. Deveremos aprovar a proposta do nosso companheiro Randolph para a criação da frente observatório, que não pode dar um segundo de trégua àqueles que têm a obrigação de pegar esse relatório e dar seguimento, abrindo processos, aprofundando investigações. Essa CPI é um exemplo para o mundo. E eu que já tive a oportunidade de ser muita coisa, deputado federal, deputado estadual, vereador, senador, ministro da saúde, secretário municipal, secretário estadual, quero dizer que um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha vida foi ter participado dessa comissão parlamentar de inquérito e contribuído para que nós fizéssemos esse trabalho que fizemos. O mundo está alerta. Talvez pela primeira vez um país, numa investigação que não é num período de guerra, nem de disputas étnicas, nem em meio a atos de terrorismo, julga, avalia um chefe de Estado como alguém que cometeu crimes contra a humanidade, que atacou a democracia, que deu tratamento vil às populações indígenas. Nós não vamos parar aqui. Nós vamos à PGR, nós vamos ao Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ao Tribunal Penal Internacional de Haia e, acima de tudo, nós não vamos esquecer nem abandonar as vítimas da Covid-19. Estaremos juntos como parlamentares na defesa disso. Quero concluir, senhor presidente, que nós aqui demos também uma lição de política. Aquilo que nós não conseguimos fazer nas conversas entre partidos, com os movimentos sociais, essa CPI conseguiu fazer. Formar uma grande frente política, não eleitoral. Pessoas de partidos tão díspares, tão distantes, aqui se uniram com um objetivo: dizer ao Brasil o que aconteceu durante essa quadra histórica que nós vivemos dentro da pandemia. E fizemos muito bem. Aqui a divisão não foi de direita contra esquerda, contra centro, ainda que cada um de nós tenha a sua posição e defenda com a maior clareza possível. Aqui se travou o embate entre a civilização e a barbárie. E esse embate a civilização ganhou. Ganhou porque eu tenho certeza que
que criminosos semelhantes a esses que estão aí listados no futuro pensarão muitas vezes antes de assumirem suas posições negacionistas, seus equívocos e sua insensibilidade. Por último, eu quero ironicamente aqui relembrar num dia que estava aqui o senhor Pazuello, um dos maiores criminosos que esteve nessa pandemia. Eu perguntei a ele, qual é a sua sensação agora depois de ter saído do governo? E ele disse, o dever cumprido. Certamente ele não cumpriu o dever dele, ainda hoje deve dormir mal, mas nós aqui, eu posso dizer com todo orgulho e com toda certeza, nós cumprimos o nosso dever com o Brasil. Parabéns a todos que fizeram essa CPI. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Ok, gente, Daniel Augusto Dos Passa Azul no YouTube, transmitindo a CPI da Covid no relatório final para o mundo. Ok? Vou abrir, esse é o segundo vídeo, vou abrir com o próximo aqui, ó.